Existe um momento na jornada de toda mulher em que insistir deixa de ser força e passa a ser ruído. Um instante silencioso em que algo dentro de você sussurra. Já não há nada a provar, nada a forçar, nada a segurar. E ainda assim, o ego masculino ao seu redor parece exigir movimento, resposta, esforço. Mas e se eu lhe dissesse que, quando você alcança o estágio Sofia, o verdadeiro poder não está em agir, mas em deixar ir? Você sente isso, não sente? Essa exaustão sutil de sempre sustentar o vínculo sozinha, de carregar o campo emocional da relação nas próprias mãos, como se o amor dependesse exclusivamente da sua vigilância. Carl Jung nos ensinou que a individuação é o caminho de retorno à totalidade. E Sofia, como arquétipo da sabedoria feminina, não nasce da carência. Ela emerge depois do confronto com a sombra, depois da travessia pelos complexos que a fizeram acreditar que precisava ser escolhida para ter valor. No estágio Sofia, a mulher já olhou para dentro e reconheceu sua própria ânima ferida, seus padrões de apego, sua tendência a tentar salvar o ânimo imaturo no outro. Ela compreende que o ego masculino só amadurece quando encontra um espelho que não o persegue, mas o confronta pelo silêncio que magnetiza. Talvez você tenha passado anos tentando ajustar sua frequência para não ser demais, tentando ser mais compreensiva, mais paciente, mais disponível. E no fundo, havia o medo de que se você parasse, ele partiria. Mas Sofia sabe algo que transforma completamente o campo vibracional da relação. Aquilo que é verdadeiro não precisa ser segurado à força. A neurociência do apego confirma o que a espiritualidade feminina sempre intuiu. Quando você regula seu sistema nervoso, quando sai do estado de ameaça e entra em presença, algo no outro também é convidado a se reorganizar. Não por manipulação, mas por ressonância afetiva. Deixar ir, nesse estágio, não é desistência, é alquimia emocional. É reconhecer que insistir pode ser apenas a sombra do medo de abandono se disfarçando de amor. É compreender que a sincronicidade só opera quando há espaço. Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste, e aquilo que acolhemos se transforma. Quando você solta, você rompe o ciclo inconsciente de perseguição e fuga que alimenta relações assimétricas. Você deixa de ser a que implora por presença e se torna a própria presença que guia. E então, algo quase invisível acontece. O campo de atração muda. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser sagrado. O homem que só respondia ao seu esforço começa a confrontar o próprio vazio, porque o espelho que corria atrás dele agora está inteiro em si. No estágio Sofia, não resta nada a fazer senão deixar ir, porque você já compreendeu que o amor consciente nasce do encontro de duas inteirezas, não da fusão de duas faltas. E talvez não tenha sido por acaso que você encontrou essa mensagem agora. Talvez sua alma já esteja pronta para atravessar esse portal vibracional e descobrir que, quando você solta com consciência, você não perde, você se revela. Existe um ponto invisível na jornada emocional de uma mulher em que lutar começa a parecer uma traição contra si mesma. Não é fraqueza. Não é desistência, é consciência emergindo. Você já percebeu como, em certos momentos, insistir em alguém parece diminuir a sua própria luz? Como se, a cada tentativa de manter o vínculo, algo dentro de você se afastasse da sua essência. Esse é o limiar simbólico entre a mulher que busca ser escolhida e a mulher que escolhe a si mesma. E é exatamente aqui que o arquétipo de Sofia começa a sussurrar. Carl Jung falava sobre o processo de individuação como um chamado da alma para integrar as partes fragmentadas do ser. No campo do amor, isso significa reconhecer que muitas vezes não é o homem que você ama, é o complexo que ele ativa, é a ferida de abandono, é a necessidade de validação, é o desejo inconsciente de finalmente ser vista. Quando você entra no estágio Sofia,
Começa a perceber que sua dor não nasceu agora, ela é antiga, ela pertence à sua sombra. E enquanto você não a olha com coragem, continuará confundindo apego com destino. Talvez você tenha se tornado especialista em sustentar relações que já estavam ruindo, em ser paciente além do limite, em compreender além do saudável. E no fundo, havia uma esperança silenciosa de que se você fosse suficiente, ele finalmente despertaria. Mas Jung nos lembra que ninguém desperta pela pressão do outro. O despertar é sempre um movimento interno. O ego masculino, quando imaturo, resiste àquilo que o confronta. E nada confronta mais do que uma mulher que deixa de perseguir. É aqui que a tensão se intensifica, porque deixar ir não é confortável. O seu sistema nervoso, acostumado ao ciclo de expectativa e frustração, interpreta o silêncio como ameaça. A neurociência do apego explica que o cérebro prefere o conhecido doloroso ao desconhecido livre. E é por isso que tantas mulheres retornam ao mesmo padrão. Não por amor, mas por familiaridade emocional. Sofia, porém, rompe esse ciclo ao sustentar o desconforto da ausência sem se trair. Quando você permanece, mesmo diante da indiferença, você alimenta o campo vibracional da escassez. Mas quando você se retira com consciência, algo muda na dinâmica invisível da relação. Não como estratégia manipulativa, mas como reorganização energética. A presença que antes implorava, agora observa. O coração que antes corria, agora repousa. E nessa pausa nasce um espaço sagrado onde a verdade começa a se revelar. No segundo movimento dessa jornada, surge uma pergunta que muitas evitam enfrentar. Quem você se tornou para ser amada? Quantas partes suas foram silenciadas para caber na expectativa de alguém? Jung afirmava que aquilo que reprimimos não desaparece, retorna como destino. E talvez o destino que você chama de azar no amor seja apenas a sombra exigindo integração. O estágio Sofia não é sobre perder alguém, é sobre recuperar a si mesma. Existe uma diferença sutil entre amar e tentar salvar. Muitas mulheres confundem profundidade emocional com responsabilidade pelo crescimento do outro. Sentem-se atraídas por homens emocionalmente indisponíveis porque inconscientemente acreditam que seu amor pode curá-los. Mas a ânima ferida não cura o ânimos imaturo. Ela apenas se sacrifica. E o sacrifício constante cria ressentimento, não conexão de almas. Você já percebeu como, quanto mais você explica seus sentimentos, menos ele parece escutar? Isso acontece porque o ego masculino defensivo não responde à intensidade, responde à ausência dela. Quando você para de justificar, algo nele é forçado a confrontar o próprio vazio. E esse confronto é desconfortável. Por isso muitos se afastam quando a mulher começa a despertar, não porque ela perdeu valor, mas porque ela deixou de sustentar a ilusão. A espiritualidade feminina ensina que a energia segue a atenção. Se toda a sua atenção está voltada para o comportamento dele, sua frequência se desalinha da própria essência. Sofia desloca o foco. Ela volta para o corpo, regula a respiração, reconecta-se ao próprio centro. E nesse retorno há uma alquimia silenciosa. O campo de atração deixa de ser carência e se torna presença. É nesse ponto que surge o mistério. Porque quando você realmente solta, não como técnica, mas como consciência, você se torna imprevisível para padrões antigos. O homem que estava acostumado com sua disponibilidade constante sente a mudança, não como punição, mas como ausência de controle. E a ausência de controle é o que obriga o ego a amadurecer ou a partir. Ambas as respostas são revelações. O terceiro movimento é o mais profundo, o confronto com a solidão. Não a solidão de estar sem alguém, mas a solidão de estar consigo mesma sem distrações. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta.
Quando você entra no estágio Sofia, você começa a perceber que o medo de perder o outro era, na verdade, medo de encontrar a própria vastidão, porque dentro de você existe uma mulher que não precisa ser escolhida. Ela é inteira. Essa inteireza, porém, assusta. Assusta porque exige responsabilidade emocional. Não há mais culpados externos. Não há mais narrativas de injustiça. Há apenas a consciência de que você permitiu menos do que merecia porque ainda não conhecia o próprio valor. E essa percepção não vem com culpa, mas com lucidez. É a individuação acontecendo no campo do amor. A neurociência mostra que vínculos intensos ativam circuitos de recompensa semelhantes aos do vício. Por isso, deixar ir pode gerar sintomas físicos reais: ansiedade, insônia, saudade quase dolorosa. Mas Sofia entende que essa abstinência é temporária. O cérebro aprende novos padrões quando a mente escolhe novos significados. E cada vez que você resiste ao impulso de retornar ao ciclo antigo, você fortalece novas conexões neurais e espirituais. Existe também uma sincronicidade curiosa que começa a ocorrer quando você muda sua frequência. Pessoas diferentes começam a se aproximar. Conversas mais profundas emergem. O próprio homem que parecia distante pode reagir de forma inesperada. Mas aqui está o ponto crucial. No estágio Sofia, a reação dele já não determina o seu estado interno. Você não solta para provocar. Você solta porque compreendeu. E essa compreensão é libertadora. Porque pela primeira vez, você percebe que o amor consciente não é intensidade dramática, mas estabilidade vibracional. Não é perseguição e fuga, mas encontro de presenças. E para que esse encontro aconteça, algo precisa morrer. A versão sua que aceitava migalhas emocionais. No quarto movimento, a transformação começa a se tornar visível, não necessariamente para o mundo, mas para você. Sua postura muda, seu olhar muda, sua comunicação se torna mais simples e menos carregada. Há menos explicações, menos justificativas, menos necessidade de ser compreendida a qualquer custo. Isso não é frieza, é alinhamento. O ego masculino, quando encontra uma mulher alinhada, reage de duas formas possíveis: ou amadurece, ou se afasta definitivamente. E ambas as respostas são bênçãos disfarçadas, porque o que permanece após o seu despertar não é mais um vínculo baseado em carência, mas em escolha consciente. Jung falava que relações verdadeiras só acontecem entre duas pessoas que suportam a própria solidão. Talvez, neste exato momento, você esteja vivendo a tensão entre segurar e soltar. Parte sua quer enviar aquela mensagem. Parte sua quer esperar. Parte sua quer entender o que ele está pensando. E a outra parte, mais silenciosa, sabe que insistir seria trair o próprio processo. Essa divisão interna é o campo de batalha entre o ego ferido e a sabedoria emergente. Quando você escolhe o silêncio que magnetiza, algo dentro de você se reorganiza. Sua energia deixa de correr atrás e começa a irradiar. E irradiar não exige esforço. Exige coerência entre o que você sente, pensa e faz. Essa coerência cria uma ressonância afetiva que é percebida, mesmo à distância. Então chegamos ao quinto movimento dessa travessia, onde deixar ir já não é um ato dramático, mas um estado natural. Você começa a entender que o amor que precisa ser forçado não é amor, é apego. Que a conexão que depende da sua constante iniciativa não é parceria, é desequilíbrio. E que a mulher que você está se tornando não cabe mais em relações assimétricas. Sofia não persegue, não implora, não negocia a própria dignidade. Ela observa, sente, confia. Não porque seja ingênua, mas porque conhece a própria profundidade. Ela sabe que o campo vibracional que sustenta é mais poderoso do que qualquer argumento. E que aquilo que é para ela encontrará caminho, enquanto o que não é se dissolverá naturalmente. Talvez
você ainda sinta medo. E está tudo bem. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Ou, neste caso, é não agir quando a alma pede pausa. Cada vez que você honra essa pausa, você fortalece a mulher que está emergindo além da necessidade de aprovação. Existe uma elegância espiritual em quem sabe soltar, uma maturidade que não faz barulho. E quando você entra nesse estado, você se torna rara. Não porque está tentando ser especial, mas porque está sendo verdadeira. A autenticidade tem uma frequência que o ego reconhece e a alma respeita. E é exatamente aqui que algo mais profundo começa a se formar dentro de você. Algo que não depende da resposta dele, da mensagem dele ou da presença dele. Algo que está prestes a redefinir completamente a forma como você compreende o amor, o desejo e o próprio destino emocional. E então você percebe que o verdadeiro ápice dessa jornada nunca foi sobre ele. Nunca foi sobre esperar uma mensagem, uma decisão, uma mudança externa. Foi sobre atravessar a própria sombra e encontrar no silêncio que antes doía uma presença que sustenta. O estágio Sofia não é o fim de uma história de amor. É o início de uma relação sagrada consigo mesma. E quando essa relação se fortalece, tudo ao redor se reorganiza. Porque a mulher que se individuou não ama por medo de perder, ama por transbordar. Ao longo dessa travessia, você confrontou seus complexos, reconheceu seus padrões de apego, compreendeu como o ego masculino reage à perseguição e como amadurece diante da ausência consciente. Você entendeu que deixar ir não é um jogo psicológico, mas um alinhamento vibracional, que a ânima integrada não implora validação, ela irradia valor, e que a sincronicidade só encontra espaço quando você para de forçar o destino e começa a confiar na própria frequência. Talvez nada mude imediatamente no mundo externo. Talvez ele demore a perceber. Talvez ele nunca perceba. Mas algo já mudou dentro de você, e isso é irreversível. A mulher que agora respira com presença, que honra o próprio tempo, que sustenta o próprio silêncio, não cabe mais em relações onde precisa se diminuir para permanecer. E essa consciência não é arrogância, é maturidade emocional, é amor consciente, é a alquimia de quem transformou dor em sabedoria. Carl Jung nos lembrava que aquilo que não se torna consciente nos governa como destino. Hoje, você escolheu tornar consciente, escolheu olhar para dentro em vez de correr para fora, e isso redefine completamente o seu campo de atração. Porque quando você deixa de buscar alguém para preencher o vazio, você se torna o espaço onde um encontro de almas pode acontecer. Não por necessidade, mas por ressonância. E aqui fica a pergunta que talvez ecoe depois que este vídeo terminar. Você está disposta a perder o que te prende para finalmente viver o que te expande? Se essa mensagem tocou algo profundo em você, não deixe que essa consciência se perca na rotina. Honre esse despertar. Compartilhe nos comentários o que você está pronta para soltar, porque quando uma mulher nomeia sua decisão, ela fortalece sua própria transformação. Curta este vídeo, se ele foi um espelho da sua alma. Compartilhe com outra mulher que precisa lembrar da própria força silenciosa e inscreva-se neste espaço sagrado onde milhares estão atravessando o mesmo portal de consciência. Porque quando mulheres despertam juntas, não é apenas uma história de amor que muda, é uma geração inteira que se eleva.